Olá, turma de sexto ano da disciplina de português. Hoje a nossa aula será uma aula de revisão referente aos assuntos apresentados para o teste desta unidade, sendo eles adjunto adverbial, preposição por contração e combinação, artigos, como substantivação, e o complemento nominal. Para a preposição em combinação por contração, nós temos aqui referente a quando tiver o termo de combinação, ele será a união da preposição com um artigo ou uma variação desses artigos, ou com advérbio onde. Então, tem aqui a nossa relação expressa na primeira coluna. Quando se tratar de contração, essa união da preposição com outras palavras haverá perda da transformação de fonema, conforme vocês podem observar. Então, eu terei sempre palavras diferenciadas para o uso da preposição por contração. Observe que eu tenho aí preposição de mais artigo, tenho preposição em mais artigo, tenho preposição per ou per, né? Ou por com um artigo, de mais pronome e assim sucessivamente. Aqui nós temos exemplos mais organizados para as divisões de algumas preposições por contrações. Então analise que na primeira coluna eu tenho aí a preposição de somado mais pronomes, mais pronomes demonstrativos e pronomes e artigos, ok? Pronomes demonstrativos e artigos. Na segunda coluna, em, nós temos aí a preposição em combinado também com outros tipos de pronomes. Então, pronomes demonstrativos e pronomes pessoais. Quando se tratar de preposição por ou per, nós temos aí essa relação do uso somado aos artigos. E quando houver preposição mais artigo a, eu terei aí um a craseado, ok? Aqui nós temos mais alguns exemplos de preposições simples ou preposições essenciais que ligam termo, ou seja, eles ligam palavras para se ter uma organização de escrita. Lembrando, o nosso foco essencial será sempre nas preposições de contração e nas preposições por combinação. Mas trazemos isto aqui para vocês também observarem que existem essas preposições simples ou chamadas também de essenciais. Já adjuntos adverbiais, nós vimos que ele é um termo acessório da oração que obrigatoriamente terá um valor de circunstância e este poderá modificar o verbo, o adjetivo ou um advérbio, podendo vir preposicionado ou não. Ou seja, ele pode vir acompanhado de preposição, que foram preposições que vocês viram aí anteriormente. Neste caso de exemplo, nós temos aqui a frase choveu ontem. Então, meu adjunto adverbial é o adjunto, né? O tempo. Então, aí, meu advérbio de tempo, meu adjunto adverbial, ele será aí determinado desta forma. Mas também esses advérbios serão conhecidos como locuções adverbiais. Por isso, eles podem aparecer aí acompanhados de preposição. E essa contextualização dessas circunstâncias de dúvida, companhia, de lugar, de tempo, de causa, de intensidade e entre outros mostrados nestes exemplos, é que irá modificar o sentido da informação ou a mudança de contexto. Por exemplo, nós temos aí a frase na circunstância de dúvida. Talvez ele entenda a mensagem. Então, o meu adjunto adverbial será determinado aí
pelo advérbio talvez. É um advérbio de dúvida. Quando se tratar, por exemplo, de causa, nós temos aí a frase: dedicou-se aos doentes por amor ao próximo. Então, neste caso aí, ele estará proposto aí por um advérbio. Então, essa relação de causa será dada aí por amor ao próximo. Então, vamos aqui para uma pequenina questão de discussão. Essa questão ela pede para que vocês definam qual é o termo destacado sobre o advérbio, né, o adjunto adverbial, apenas em uma das frases. Então, rapidinho, pensem aí. Então, quem analisou e percebeu, neste caso, o nosso adjunto adverbial, ela está destacada na letra C. A festa de ontem foi boa. Lembre-se que o advérbio de tempo, ontem, ele está acompanhado da preposição de. Aqui nós temos uma relação das circunstâncias expressas sobre os advérbios e as locuções adverbiais. Essa relação aqui servirá para complementar, ajudar vocês a entender melhor sobre essas circunstâncias de intensidade, de afirmação, de negação e de dúvida. Lembrando, vale a pena que vocês terão que estudar para compreender a relação expressa sobre esses advérbios e locuções adverbiais. Então vamos passar agora para a substantivação. Então, na substantivação, será necessário aí conhecer a palavra principal, que será o substantivo. E de alguma forma, antes dela, todas deverão estar acompanhadas sempre por um artigo, seja ele definido ou sejam eles indefinidos. Então, qualquer palavra ela poderá ser um substantivo. Basta que esta palavra venha acompanhada antes de alguma das palavras, como um, uma, uns, umas, o, a, os e as. Agora temos aqui uma pequena observação. Quando se tratar dos termos não e sim, eles terão os valores de advérbio. Mas se dissermos acompanhado de um artigo como o não, o sim, aí agora eles passarão a ter valores de substantivação, porque eles estarão aí acompanhado de artigo o. Então, eles já podem ser substantivos. Quando o verbo tiver no infinitivo, comer, cantar, dormir, esses verbos, né, eles terão aí com a expressão de o comer, o cantar, aí eles passarão a ser substantivados. Isto porque eles vêm acompanhado da antecedência, ou seja, do ou, do a ou de qualquer outro artigo acompanhando o seu advérbio, o seu verbo ou o seu adjetivo. Quando falamos sobre o nosso complemento nominal dos enunciados, nós dizemos que ele será sempre aquilo que complementa ou que completa o sentido de um nome ou de uma frase. Então, é sempre um adjetivo simples e composto e será sempre referente a um substantivo, adjetivo ou advérbio. Então, vamos ao exemplo. Célia, ou Cecília, tem orgulho da filha. Quem é o meu substantivo? Orgulho. Então, meu complemento nominal será da filha. Ele terá aí um valor de preposição mais um outro substantivo. Então, nós temos aí da filha. E Ricardo estava consciente de tudo. Então, consciência ele tem um valor gramatical de adjetivo. E de tudo ele terá o valor
do complemento nominal, ou seja, sempre acompanhado de preposição ou de artigos. A professora agiu favoravelmente. Favoravelmente, ele é um advérbio. Então, meu complemento para dar um sentido a este advérbio será aos alunos. Então, temos como complemento nominal sempre substantivo, advérbio e adjetivo. Outra coisa que nós devemos levar em consideração é que o complemento nominal, ele sempre terá preposição, ele só se referirá a substantivos abstratos, adjetivos e advérbios. Sofrerá ação expressa pelo nome a que se refere e nunca irá indicar posse, ok? Então, só recapitulando, quando o complemento nominal ele é precedido de uma preposição, seja ela por contração ou combinação, nós teremos aí o complemento nominal. Então, o termo precedido significa sempre antes. Então, aqui um exemplo. A captura do meliante foi efetuada. Então, preposição do mais meliante. No segundo exemplo, a rebelião dos presos foi o assunto principal. Então, dos, preposição, e presos também aí terá aí um outro valor gramatical que pode ser considerado substantivo. Então, nós ficaremos por aqui. Lembre-se, quaisquer dúvidas que vocês tenham, anotem e iremos discutir durante as aulas, ok? Forte abraços!